Fala, galera! É o teu professor Fábio Araújo, professor de Física do QG do Enem. Vamos hoje a mais uma aula? Vamos lá? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de hidrologia. Vamos fazer a segunda parte de hidrologia. Se você não pegou a primeira, vai lá, puxa. A primeira foi hidrostática. Baixa, assiste a aula, faz os exercícios. Hoje nós vamos começar a hidrodinâmica. É a segunda parte. Tudo bem? Vem comigo. Vem de slide aí. A hidrodinâmica ou fluidodinâmica é a parte da hidráulica ou hidrologia que estuda o comportamento dos fluidos em movimento. Vem para mim de novo. Olha só. Lembra o que são fluidos? Estudamos na aula 1 de eletrostática. De hidrostática. Estudamos na aula 1 de hidrostática. Então, fluido é toda substância que pode fluir. E o que é que pode fluir? Os líquidos e os gases. Na hidrodinâmica, eu também vou estudar tanto líquido quanto gás. Sabe quando na tua casa você tem a parte hidráulica da sua casa? Os vários canos, o cano que vem da caixa d'água, aí vai para o teu banheiro, vai para a cozinha, vai lá para fora, para a varanda, não é isso? Toda aquela parte hidráulica vai ser estudada na hidrodinâmica. Alguns canos são mais grossos, outros são mais finos. Veja, o cano que sai do vaso sanitário, o cano da fossa, ele é mais grosso. Já o cano que vem para a torneira, ele é mais fino. Será que isso influencia no movimento do líquido? Será? Vamos tentar estudar isso? Vamos lá? Vem para o Data Show. Então, acompanhe aí, olha. Aqui é como se fosse não, né? É um canozinho, tá vendo? Os dois lados do cano, olha que bacana. E o fluido passa daqui no meio. Essas linhas que você está vendo aqui, elas são chamadas de linhas de corrente. Elas vão representar a movimentação de um fluido. A setinha vai representar o sentido da movimentação do fluido. Então, nesse desenho, o que está representando? Que um fluido, seja ele um líquido ou um gás, está se movimentando da esquerda para a direita. Tudo bem? Se por um acaso ele tivesse vindo da direita para a esquerda, esse sentido seria invertido. Você entendeu? Entendeu? Então, linhas de corrente indicam o sentido do fluido, para onde o fluido está indo. Tá bacana? Legal, legal. Vamos continuar, vem comigo. Características de um fluido ideal. Acompanhe no teu slide. Características de um fluido ideal. Vamos lá? Quais são as características? Primeiro, ele tem que ter um escoamento estacionário. Ele tem que ter um escoamento incompressível. Ele tem que ter um escoamento não viscoso. Ele tem que ter um escoamento irrotacional. Meu filho, preste atenção. O que significa esse tal de escoamento? Eu tenho um escoamento estacionário, incompressível, não viscoso e rotacional. O que é escoamento? O que é escoar? Escoar é se movimentar. Escoar é passagem. Então ele vai ter uma passagem, um escoamento, uma movimentação estacionária. O que seria essa estacionária, esse escoamento estacionário? É aquele que tem velocidade constante. Velocidade constante. Vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. O que é velocidade? Você lembra? Velocidade é uma grandeza vetorial. Tá lembrando? Aula do Fabrício, é isso aí. Velocidade é uma grandeza vetorial. Você aprendeu na cinemática. É uma grandeza vetorial que tem que ter direção, tem que ter sentido, tem que ter intensidade ou módulo. Quando a gente diz que a velocidade é constante, quer dizer que ela vai manter a mesma direção, o mesmo sentido o tempo inteiro e a mesma intensidade. Tá legal? Um fluido ideal é aquele que tem a mesma velocidade. Então ele vai ter a mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade. Tudo bem? Tá acompanhando aí? Beleza, vamos lá. Volta para o slide. Ele vai ter que ter um escoamento incompressível. Incompressível, você deve ter pensado já em compressão, comprimir. É aquele exatamente que tem densidade constante. Vem para mim rapidinho. Não fica um pouquinho doido isso aí não, hein? Olha só, incompressível eu falo de densidade. Professor, não seria compressão? Tem a ver com densidade. É muito simples, meu amigo. Tu lembras o que é a densidade? Como é que se calcula a densidade? Você lembra, que eu sei que você lembra, vimos na aula passada. Densidade é a relação entre a massa e o volume. Eu quero que você lembre. Vem para o slide de novo.
Lembra? Vamos colocar aqui, vamos anotar? Densidade, relação entre a massa e o volume. Como eu te digo que ele é incompressível, o que vai acontecer? Eu não comprimo, ou seja, eu não vou mudar nem o volume, isso aqui vai ser constante, CTE significa constante. Logo, também não vou mudar a massa, né? Porque eu não vou mudar a quantidade, também é constante. Massa constante e volume constante, não dá outra, meu amigo, não dá outra. Densidade também é constante. Deu para sacar? Deu para sacar? Escoamento incompressível, volume não muda, massa não muda, então a densidade não muda. Densidade do fluido é constante. Escoamento não viscoso. O que é um escoamento não viscoso? Nós já aprendemos na aula passada o que era o viscoso. Viscoso é atrito, é o atrito entre as moléculas, é o atrito entre as moléculas do fluido. Então, se eu digo que o escoamento é não viscoso, eu digo que não há atrito. Não há atrito. Ausência de atrito entre as moléculas do fluido. Ausência de atrito. Eu não tenho atrito. Se eu não tenho atrito, então o fluido ele escoa facilmente. O fluido ele se movimenta facilmente. Tudo bem? Bacana. Irrotacional. Irrotacional é aquilo que não gira, que não roda. Irrotacional não gira em torno do seu centro de massa. Não gira em torno do seu centro de massa. Ele só tem movimento de translação. Ei, te liga, vamos lembrar? Vamos lembrar? Você tem vários movimentos, claro, mas dois principais, tudo bem? Movimento de rotação, rotação. Rotação é giro. E translação, transladar, ir de um lado para o outro. No caso de um fluido ideal, ele não rotaciona, ele não gira. A molécula não gira em torno dela mesma, do seu centro de massa. Mas ela pode transladar, ir de um lado para o outro. Tudo bem? Bacana. Então você já entendeu. Vamos gravar? Característica do fluido ideal. Quais são? Fala para mim, eu quero te ouvir aqui. Escoamento estacionário. Escoamento incompressível, um escoamento não viscoso e um escoamento irrotacional. Fica ligado com isso. Tá legal? Vem para o slide novamente. Bora fazer essa questão juntinhos? Vamos lá? Analise a seguinte afirmação. Vamos lá? Alguns insetos conseguem pousar na superfície da água, sendo suportados pela tensão superficial. Certo ou errado? O que você acha? Claro que sim, você já deve ter visto alguns insetos pousando na superfície da água, porque a água, ela tem uma densidade superficial, ela tem uma tensão superficial gerado pelas moléculas de água, claro que sim, pela ligação intermolecular, claro que sim, tá certo, alguns insetos conseguem pousar, certinho. Só que aí não te esquece, né? Que aqui a gente está falando com fluido em movimento, tá? Aqui é só uma análisezinha que eu quero fazer. 2. A viscosidade de um fluido é a resistência que as camadas do fluido oferecem para o seu deslocamento relativo. Certo ou errado? Correto. Então a primeira está correta e a segunda está correta. Correto. Viscosidade é a resistência, é o atrito que as moléculas do fluido oferecem para a movimentação dele. Certinho. Vamos para o terceiro? No regime de escoamento laminar, é o mesmo que estacionário. Laminar ou estacionário. Volta um pouquinho o vídeo que você vai ver que está lá. Laminar ou estacionário. Mesma coisa. Tá bom? No regime de escoamento laminar, estacionário, as camadas do fluido se deslocam paralelamente umas às outras. Esse paralelamente, é porque as velocidades são o quê? Constantes. Interessante, né? Interessante. É bacana você imaginar o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, olha só. Se eu tenho aqui um cano, um duto, tá bom? Um duto, um cano qualquer. E que eu tenho um fluido se movimentando por aí por dentro, vou pegar aqui, ó, um fluido se movimentando, quando as linhas estiverem paralelas, isso quer dizer que a velocidade ela é constante. E, prof, e se não tiver paralela? Podia estar assim, ó, poderia estar assim. Ó. Não paralelo, tá percebendo?
aonde eu tenho uma aproximação maior do fluido, onde eu tenho uma aproximação maior dessas linhas, eu tenho a maior velocidade. Então aqui vamos chamar essa velocidade aqui de V1 e aqui uma velocidade de V2. Aonde as linhas se encontram mais próximas, a velocidade é maior. Então V1 é maior que V2. Você entendeu? Você entendeu? Então, quanto mais próximas estiverem as linhas que representam o fluido, maior é a velocidade desse fluido. Isso quer dizer, então, que se elas estiverem paralelas, a velocidade é constante, certinho. Isso quer dizer que todas as frases estão constantes, ou perdoe-me, são verdadeiras. Resposta letra E, de espertinho, que é você, o aluno do QG do Enem, e que está assistindo a nossa aula Física do Zero e que vai aprender muito mais agora a física. Tá legal? Vamos continuar? Eu vou te dar agora um conceito de escoamento. Mas, pessoal, tu já falaste que era escoamento. Falei. Mas agora eu vou quantificar. Tudo bem? Escoamento, vem para o slide. Ele é chamado de vazão. O que é a vazão? Vazão é o escoamento, é a passagem. Denomina-se vazão, detalhe, é representado por uma letra grega. Essa letra, o nome dela é φ. Só uma curiosidade, alguns autores trabalham com vazão com a letra Z. Com a letra Z. Eu, particularmente, prefiro a letra φ, mas não tem problema nenhum. Se quiser colocar a letra Z, tá tranquilo, tá favorável. Tá bacana? Denomina-se vazão, φ, o volume de líquido que escoa por unidade de tempo. O volume de líquido que escoa por unidade de tempo. A vazão, ela mede o escoamento. A vazão, ela mede a passagem. A vazão, ela mede a fluidez do líquido durante um certo tempo. Matematicamente falando, vazão, φ, é volume sobre tempo. Volume sobre tempo. Eu vou considerar o volume como Vzão, tá bom? V maiúsculo. Para você não confundir com velocidade, V minúsculo. Bora fazer assim? Vamos fazer essa diferença? Vzão, então, vai ser volume. Tá legal? Vzinho vai ser velocidade. Tudo bem? Vamos combinar assim? Legal. Volume no sistema internacional é o metro cúbico. Opa, vamos colocar? Metro cúbico é o m elevado ao cubo. E o tempo é dado em segundos. Segundo é o S minúsculo. Metro cúbico, segundo. Qual seria a unidade de vazão? Ora, meu filho, ora, minha filha. Se vazão é volume sobre tempo, então vazão é o metro cúbico pelo tempo, por segundo. Metro cúbico por segundo. Tá legal? Isso é no sistema internacional. Mas existem outras unidades. Quais são? Litros por segundo, centímetro cúbico por segundo, decímetro cúbico por segundo, litros por segundo, litros por hora, litros por dia, enfim, volume dividido pelo tempo. Tudo bem? Tudo bem? O que você precisa saber e lembrar são essas relações aqui, ó, que eu considero extremamente importantes. Tá legal? Relação de volume. Eu vou até colocar aqui, ó, pintadinho para você. Veja bem, uma relação. 1 metro cúbico correspondem a 1000 litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. Se você tem em casa aquela piscina de criança, né? Piscininha de criança, que normalmente você compra nessas lojas de importados. Piscina de 1000 litros. Normalmente, na piscina de 1000 litros, você tem 1 metro cúbico. Você tem 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura. Você entendeu? É 1 por 1 por 1. Por isso que é metro cúbico. Tá legal? Aquela piscininha pequena. E 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Essa relação é bom você anotar. Anota na tua mão, anota no teu bracinho, mas anota, não vai te esquecer. Principalmente esta aqui, ó. 1 metro cúbico, 1000 litros. Você vai usar demais ela, demais. Então, vamos recapitular para a gente fixar bem isso aqui? Vamos lembrar, o que é vazão? Vazão é o escoamento. A vazão representa
representa a quantidade de líquido que flui, volume, durante um certo intervalo de tempo. Vazão é volume sobre tempo. Isso é vazão. Volume sobre tempo. Você diz que a torneira da sua casa está vazando. O que você quer dizer? Que está saindo um líquido pela torneira durante um certo tempo. Está vazando o botijão de gás na cozinha. O que você quer dizer com isso? Que está saindo o gás do botijão, uma certa quantidade de gás do botijão, durante um certo intervalo de tempo. Está acompanhando a ideia? Bacana. Vou te dar um exemplo prático. Aqui eu coloquei só um exemplozinho, tá bom? Isso que você está vendo aí são tubos da hidrelétrica de Itaipu. Isso aqui, ó, cada tubo desse aqui, ó, tá vendo? Por cada tubo desse, passam em média 700 metros cúbicos a cada 1 segundo. 700 metros cúbicos equivale a 700 mil litros de água em apenas 1 segundo. Lembrando que uma usina hidroelétrica, qual é a função dela? Vem para mim. Qual é a função da usina hidroelétrica? É transformar energia mecânica em energia elétrica. Vamos lembrar como é que é isso? Você vai lá, você cria uma barragem. Essa barragem faz aumentar o nível da água. Vamos lembrar disso? Aumentando o nível da água, você ganha energia potencial gravitacional. Tá bacana? São abertas as comportas, as escotilhas, e a água cai, a água desce. Desce por esses grandes dutos, por esses grandes tubos. Então o que vai acontecer? A água que ganhou energia potencial, lembra que energia potencial é energia armazenada. É energia armazenada para poder realizar trabalho. Você armazena energia potencial, e realiza trabalho. Sacou? Então, essa água desce pelo cano, então a energia potencial ela é transformada em energia cinética. 2 tipos de energia cinética. Quando ela desce, essa energia cinética é chamada energia cinética de translação. Quando ela chega nas turbinas, ela faz a turbina girar. Aí a energia cinética de translação, de descida, é transformada em energia cinética de rotação na turbina. Aí a turbina começa a girar. Gira bem rápido. Essa energia cinética de rotação é que é transformada em energia elétrica. Percebeu, então? Energia potencial é transformada em cinética de translação, que é transformada em cinética de rotação, que é transformada em energia elétrica. A quantidade de água, em média, 700 mil litros em apenas 1 segundo. Será que é muita água? É muita, né, meu amigo? Deus te livre, é muita coisa. Vamos lá? Vamos para o slide? De novo, agora eu vou te mostrar uma outra maneira de você ver a mesma equação. Vamos pegar aqui, vamos pegar um duto, vamos pegar uma parte de um cano, tudo bem? Cilíndrico. Presta atenção, lá vai. Coloquei um duto aqui cilíndrico, olha que bacana. Pronto, aí um cano. Tá, o cano aí da tua casa. Cano da tua casa. Tudo bem? Legal. Por dentro desse cano vai escoar um líquido, vai escoar a água. Perceba que a água vai escoar com velocidade constante, tá? Por enquanto eu vou colocar assim. Representando o escoamento do fluido, tá vendo? Fluido escoando. Já vimos isso. Como as linhas estão paralelas, a velocidade ela é o quê? Constante. Boa, 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 boa. Presta atenção para cá. Eu tenho um fluido, então. Por definição, nós já sabemos que, por definição, vazão, letra Φ, é o volume que escoa de fluido durante um certo intervalo de tempo. Tudo bem ou não? Como é que eu vou descobrir essa quantidade de fluido? Presta atenção. Bora imaginar o seguinte. Vamos imaginar, como é muito difícil você pegar o líquido todo de uma vez, eu vou pegar um pedaço desse líquido aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço desse líquido com uma certa área, claro que é a área do cano. Tudo bem? Uma certa quantidade, que eu estou pintando de verdinho. Essa quantidade, quando eu abrir a torneira, essa quantidade de líquido vai se movimentar. Ela está num ponto A, tá certo? E ela vem para cá para frente, olha aqui, ó. Ela foi lá para frente. Ela foi lá para frente. Lá na frente eu vou chamar de ponto B.
ela andou de A para B. Concorda que ela andando de A para B, ela percorreu um espaço que eu vou chamar de ΔS? Percorreu um espaço que eu chamei de ΔS. Bom, legal. ΔS foi a distância que ela percorreu de A até B dentro do cano. ΔS, espaço percorrido por ela. Claro que ela vai andar pelo cano todo, só estou imaginando um pedaço. Fica mais fácil para eu analisar. Como é que se calcula o volume de um corpo? Já que eu estou trabalhando com volume, como é que se calcula o volume? Você lembra? Volume é a área da base multiplicado pela altura. A área da base vezes a altura, dividido pelo tempo. A área da base, meu filho, é a área desse cano aqui, ó. É a área desse cano. A área desse cano eu não sei. Eu vou chamar de azão também, tá bom? De área. De área. Vou chamar de azão. Pronto, área. E quem é a altura? No caso, como ele é um cilindro, a altura que eu vou trabalhar é o próprio espaço que esse líquido se deslocou. Sendo assim, eu posso escrever da seguinte maneira, olha, acompanhe aí no teu slide. Vazão é igual à área do cano multiplicado pela altura, que seria o volume. O volume, né, a área da base vezes a altura. Essa altura é o próprio espaço percorrido pelo líquido, dividido pelo tempo. Olha que bacana que apareceu, cara. Você percebeu? O que é isso aqui, ó? Espaço dividido pelo tempo. O que é isso? Você aprendeu na cinemática. Espaço sobre tempo é a velocidade. Então eu posso dizer que vazão é igual a área vezes a velocidade. É uma outra maneira de você calcular a vazão. A vazão de um fluido é dado pela área vezes a velocidade. O que significa isso? O que significa? Tem um significado muito importante isso. Isso significa que, se esse cano se mantiver com a mesma área, a velocidade é constante. Porém, se a área muda, na medida em que eu aumento a área, a velocidade do líquido diminui. Velocidade do líquido diminui. Área e velocidade são inversamente proporcionais. Isso é muito importante. É muito importante. Talvez você já tenha percebido isso na sua casa. Sabe quando você vai lavar o carro, vai lavar o pátio, você usa uma mangueira para sair a água? Pois é, você quer que o jato de água vá mais longe. O que você faz? Acompanhe no teu slide. Para que o jato de água vá mais longe, você aperta o bico da mangueira. Olha aqui no slide, está vendo? Quando você aperta o bico da mangueira, o que acontece? Diminui a área. Diminuindo a área, aumenta o quê? A velocidade de escoamento. A velocidade com que o líquido vai escoar. Não vai alterar a vazão. Não pense você que você, diminuindo a área, vai sair mais líquido. Não, meu filho. A quantidade de líquido é a mesma. O que vai mudar é a velocidade com que esse líquido vai sair. Você entende? Que quando você diminui a área, você aumenta a velocidade. Numa tubulação, se você quer que a água ande mais rápido, tenha maior velocidade, é só você diminuir a área do cano. Na sua casa, talvez você que esteja me assistindo tenha feito talvez uma reforma recente na sua casa, modificou partes do encanamento da sua casa. No banheiro é bem interessante que você faça assim, venha com um tubo um pouco mais grosso da caixa d'água e quando estiver próximo à saída do chuveiro, você reduz a área. É interessante fazer isso. Você vem com um cano um pouco mais grosso, e quando chega próximo à saída, onde vai ser o chuveiro, você diminui a área. Por que você diminui a área? Porque você aumenta a velocidade de saída da água. Aí você vai ter um banho até bem mais gostoso. A água vai sair com maior velocidade. É aquela duchinha mais gostosa. Se você vier com o cano, com a mesma grossura, desde a caixa d'água, você vai manter a velocidade constante. Tudo bem? Legal. Ok? Então, olha lá, volta para o slide, acompanhe aí. Tapando parcialmente a saída de água de uma mangueira com o dedo,
A área de secção diminui, a velocidade de saída da água aumenta. As palavras-chave são tapando parcialmente a saída de água. Tapando parcialmente a saída de água é a palavra-chave. Se você tapa parcialmente, você diminui a área, diminuindo a área aumenta a velocidade. Tá bacana? Vamos ver um outro caso aqui? Olha, quando você vai ao banheiro, você vai urinar. Então aqui eu coloquei partes do aparelho reprodutor, né, também feminino, masculino, excretor também, né, que vai sair aí a urina, tanto o aparelho feminino quanto o aparelho masculino. Tudo bem? Tanto no aparelho, na genitália masculina, aqui você tem a uretra. Olha lá, a uretra tem comunicação com quem? Com a bexiga. Não só com a bexiga, mas o que me interessa é a bexiga. Repara que aqui na bexiga você tem um acúmulo de líquido, que é justamente a urina. Quando o homem vai urinar, assim como a mulher, a urina sai em jato. Por que a urina sai em jato? A urina sai em jato porque a área da uretra é pequena. A uretra tem pequena área. Se tem pequena área, então o líquido vai sair com alta velocidade. Pequena área, grande velocidade. Pequena área, grande velocidade. O líquido sai em jato, tanto no homem quanto na mulher. Só por curiosidade, o diâmetro da uretra do homem gira entre 8 e 10 milímetros. Na mulher, 8 milímetros aproximadamente também. Então, são áreas extremamente pequenas. Por isso, o fluido, o líquido, passa com grande velocidade. Tá legal? Isso justifica também o fato do homem, no momento da cópula, no momento que ele está copulando e que ele atinge o clímax, né, chamado de orgasmo, e que ele vai ejacular, o esperma ele sai em jato. Claro, existe a questão do músculo também, obviamente, você tem contrações musculares, mas você tem também o fato da uretra ser muito estreita, muito pequena. Como ela é muito pequena, o líquido acaba saindo em jato, em alta velocidade. Vamos continuar. Equação da continuidade. Equação da continuidade, o nome já diz, continuidade, algo que continua. A grande sacada da equação da continuidade é que a vazão do sistema ela é sempre constante. Não importa se o cano ele é grosso, fino, se ele é médio, entenda bem, a vazão é constante. Vem para o slide. Acompanhe, eu coloquei aqui um cano que está aumentando a área dele. Pela área menor, por esta área menor, passam 10 litros de fluido em 1 segundo. Na área maior, passam 10 litros de fluido em 1 segundo. A quantidade de líquido é a mesma. O escoamento é o mesmo, a vazão é a mesma. Peraí, professor, mas como é que pode num cano fino passar a mesma quantidade que no cano grosso no mesmo tempo? Claro que pode, porque a vazão é a mesma, mas a velocidade não é. Como tu sabes que vazão é velocidade vezes a área, aonde você tiver a menor área, você vai ter a maior velocidade. Acompanhe aqui no slide de novo. V1 e V2, quem é maior? Fala para mim, quem é maior? Quero te ouvir aqui. Quem é maior? Beleza! Se você disse que V1 é maior do que V2, você acertou. Por que V1 é maior que V2? Porque a área 1 e a área 2 são diferentes. A área 1 é menor que a área 2. Aonde eu tenho menor área, o líquido passa com maior velocidade. Onde eu tenho menor área, o líquido passa com maior velocidade. Área e velocidade são inversamente proporcionais. Só quero lembrar para ti, ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Só quero lembrar para você que quanto mais próximas as linhas de fluido estiverem, maior velocidade. Quanto mais próximas as linhas de fluido estiverem, maior velocidade. Vem para o slide. Olha esse desenho, olha esse desenho. Você percebe então que aonde a área é menor, nesse lado, tá vendo só? As linhas de fluido estão mais próximas uma da outra. Quando as linhas de fluido estão mais próximas, isso indica maior velocidade. Linhas de fluido afastadas, menor velocidade. Linhas de fluido paralelas, igual velocidade. Ah, moleque! Vamos lá? Vamos lembrar? Olha só.
Linha de fluido próxima, maior velocidade. Afastada, menor velocidade. Paralela, igual velocidade. Bacana! Legal? Vamos para o intervalozinho, que é para você ler o que você já estudou até agora, fazer algumas questões. Daqui a pouco eu volto contigo. Me aguarda? Legal!